Oi, pessoal, a gente é do canal História Barbária, eu sou a Daiane. Eu sou o Gladson. Eu sou o Daniel. E hoje a gente vai conversar com vocês sobre dois assuntos, dividido em dois vídeos. Sobre o que, meninos? Sobre ditadura militar. Da No onde? Chile. E no Uruguai. E pra isso a gente vai ter um convidado super especial. Vem com a gente! Pessoal, antes de começar esse vídeo, a gente não pode esquecer de fazer o nosso merchan, né? O que você tem que fazer? Curtir. Ativar o sininho para receber as notificações. Comentar, interagir. Boa. Isso. E compartilhar com todo mundo. Manda lá no grupão do Zap, manda lá pra família, né? Pra aquele brother lá que não gosta de história. Pra ver se ele começa a gostar, né? Isso aí. Manda para aquele passador de pano de ditadura também. É isso, pessoal. Curte, compartilha. Vamos lá, vamos fazer esse canal aí, ó. Bomba. O que significa? Top, top. Oi, pessoal. Então, como eu disse, a gente tá aqui com o Hector, nosso convidado de hoje, Hector Molina. Nome chique, né, rapaz? O nome, assim, Isso é né? importante. Pessoa importante. Então, ele é historiador, professor de história, tá fazendo mestrado em sociologia pela Federal do Paraná e tem um Instagram que eu recomendo muitíssimo, né? Pra todo mundo aí que gosta de história, pra quem tá estudando pra concurso. É um Instagram extremamente interativo e que divulga o conhecimento, assim como a ideia do nosso canal também. Fala aí do teu Instagram. @Humano das Humanas. A gente vai pôr aqui, ó. Pra você curte lá e... Como é que é? Segue Segue E Instagram. interage. Isso, interage nas enquetes e tudo mais, tá? E a gente queria agradecer, estamos muito felizes de você ter aceitado, tá aqui com a gente hoje, né? Então vai ser 2 programas, 2 episódios, né? E se não tiver depois, mais pra frente, a gente marca mais. Isso Ah, aí, com né? certeza. Eu que agradeço demais vocês. Muito feliz de estar aqui. De verdade, um canal muito legal. Parabéns para vocês. Para falar da nossa América Latina. Isso mesmo. E aí a gente começa então com esse primeiro vídeo falando sobre a ditadura no Uruguai, né? Que a gente ainda não falou de ditadura sobre aqui no canal e a América Latina também não. Então vai ser um assunto todo novo, todo quente aí pra vocês. Vamos lá. Bom, a gente vai começar então falando daquele contexto, né? Aquilo que a gente já falou milhares de vezes e que os nossos historiadores não tem como fugir disso. Então vamos entender um pouquinho qual foi o processo que levou então a esse golpe e a ditadura no Uruguai. Às vezes a gente tem uma tendência, né, de achar que a vida na América Latina, a história no Brasil, a história nos países aqui próximos a nós, que isso está flutuando fora da história do mundo. É verdade. Então a gente tem que conectar, né, essas estruturas, essas conjunturas dentro da história do mundo. Uhum. A gente tem que lembrar, por exemplo, que o contexto de ditaduras na América Latina está no contexto de Guerra Fria. Sim. Perfeito. Pós-Segunda Guerra Mundial, né, a disputa entre capitalistas e comunistas e a disputa pela influência, né, geopolítica, né, e a América Latina não foge disso. E é interessante que nessa disputa você vê que a quantidade de propaganda utilizada dos dois lados, ela vai influenciar o mundo todo, né? Então é uma preocupação muito grande, tanto dos Estados Unidos como da União Soviética, né? E falar, olha, como o meu sistema é melhor e o sistema do outro é errado, e isso vai chegar até aqui. Isso vai ser muito importante para nossa história, né? Claro, aqui a gente está sob a influência desses dois blocos, mas notadamente do bloco capitalista estadunidense, né? Sim. A gente tem alguns focos ali importantes do avanço socialista, principalmente Cuba, Sim. né? Bem lembrado, né? De 59, né? Em Revolução 1959, Cubana. mas notadamente a galera dos Estados Unidos aí olhando demais pra gente. E a Revolução Cubana, acho que só vale lembrar rapidinho, né? O pessoal brinca, né? Que foi no quintal dos Estados Unidos, né? Então, pra eles, poxa, como assim, né? Tão pertinho da gente. E Cuba, na verdade, é muito legal a gente pensar em como ela serviu de inspiração, né? Para os outros países, para os jovens esquerdistas da época. Então, puxa, lá deu certo. Quem sabe a gente consegue fazer. Toda a galera da esquerda, de todos os países latino-americanos, viam em Cuba o grande exemplo, né? Então, tipo, a possibilidade de realmente fazer uma revolução, né? E um grande exemplo a partir de uma tática nova, que é a tática das guerrilhas, né? Verdade. O foquismo, que a gente chama, né? Cubano. Aqueles focos guerrilheiros, né? Embrenhados na mata e tal, que vão inspirar demais aí vários grupos. Sim. latino-americanos. Inclusive, a gente pode começar falando do Uruguai já falando disso, né? Ah, Porque o Uruguai, diferente, por exemplo, do Brasil, eles tiveram grupos revolucionários antes da ditadura, né? Isso. Enquanto no Brasil a gente vai ver que a partir de 68 que a galera começa a pegar em armas, né, contra a ditadura. No Uruguai foi um pouco diferente, né? Exatamente. Década de 60 já, né, Daniel?
principalmente os tupamaros, né? Sim. Que vão ser, de fato, a resistência organizada aí contra a ditadura. Vai lembrar sempre, né, que o mais famoso Tupamaro, né, foi o seu Mujica, né? Pepe Mujica? O Pepe, né? E ele foi um dos caras que fazia parte desse grupo, que depois, enfim, né, vai ser preso e nos últimos anos foi presidente do Uruguai, né? Então o Uruguai tem um pouco desse contexto de ter uma luta revolucionária antes da ditadura, né? E algo que é interessante, já que você citou o Mujica, né, Daniel? Um líder aí, guerrilheiro que vai virar presidente civil e tudo mais, é esse negócio de presidente civil. Né? O Uruguai, a ditadura uruguaia, ela tem como grande característica não ter colocado um militar logo no poder. Né? O militar, a figura do militar só entra posteriormente na ditadura. É um civil que entra no poder pelas eleições, que vai ser mantido pela junta militar no momento do golpe. Que já é uma característica bem diferente bem das demais, específica, né? exatamente. Bem específica, assim. É legal porque eu acho que no Uruguai, até por causa dessa disputa que tinha, né, dentro do país em relação a essa galera da esquerda, que era mais organizada, tinha esses grupos revolucionários, e isso vai influenciar e vai servir de desculpa para os militares darem um golpe, né? Exatamente. Eles vão usar essa grande medo do comunismo aí para dar o golpe. Em um país que tinha uma tradição e se orgulhava de ter essa tradição liberal, democrática, né? De que, enfim, nunca havia tido muitas oscilações na democracia. O Partido Colorado e o Partido Branco, né, os principais partidos do Uruguai durante todo o século XX, se revezando no poder de um jeito, digamos assim, suave, né? Mantendo a casa em ordem, espanta, né? E faz a gente pensar como que esse medo comunista ele tem um poder enorme, né, para fazer com que o Uruguai saia da sua normalidade, né, liberal-democrática, que era na aparência, para adotar um sistema autoritário, repressivo, enfim. E apesar de ser um civil, né, você tem todas as características de uma ditadura. De uma ditadura. Que eles dizem, porque era não era um militar, então não era uma ditadura. Não, era uma ditadura, né, porque ela vai fazer tudo aquilo que as ditaduras fazem, né? Exatamente. Censura, né? ênfase na propaganda, repressão, a gente já vai falar mais sobre isso, então todas aquelas carimbadas, né? Sim, total, né? Sim. Eu acho que aí dentro dessa ideia, né, de como era essa ditadura, é sempre bom lembrar que, assim como os outros países da América Latina, eles tinham uma doutrina de segurança nacional, onde se tinha assim, o que a gente precisa fazer para manter a liberdade, porque era uma coisa muito interessante, né? Todos falam a mesma coisa, né? Precisamos manter a liberdade, por isso vamos fazer um governo autoritário, né? Tipo, a retórica é a mesma. Exata. Né? E é engraçado ver como essa retórica ela vai para a prática. O Bordaberry, que é o civil que inicia a ditadura, ele tem claramente na sua retórica a ideia de que as instituições uruguaias atrapalhariam a sociedade uruguaia e que elas desestabilizariam o poder central. Então fazer uma caça às instituições, fechar o parlamento, enfim, o judiciário também precisa ser refeito, renovado, né, porque isso fragmenta a nação, fragmenta o Uruguai e precisamos atacar isso. Sim, cara, isso é muito interessante pensar, né? Tipo, como é altamente paradoxal, né? Mas como para eles, naquele momento, né, dentro desse contexto de Guerra Fria, eles viam nisso realmente a solução, né? Eles não percebiam, ou percebiam e eram um cara de pau, que é mais provável, né? De pensar assim, tipo, não pode ter uma eleição, porque no caso a eleição pode gerar um problema, que seria no caso ter infiltrados comunistas dentro do governo que vai estabilizar a nação. Acho que isso que você comenta é central, né? A criação do inimigo, que a gente sabe muito bem quem é nesse período. Sim, né? Total. E assim... E que é a característica de toda e qualquer ditadura, né? De todo e qualquer momento autoritário, né? Você criar o inimigo. Sim, o inimigo que e nem culpado sempre de uma tudo. ditadura, às vezes, né? Um momento autoritário em que está mais velado, as coisas se criam inimigos, né, pessoal? Algo que é bastante importante, né, em todas essas ditaduras latino-americanas é o que a gente chama de doutrina de segurança nacional. Então, os meios institucionais, né, o que esses governos criam e fazem, né, enquanto dispositivos para perseguir e para reprimir. Né? No caso do Uruguai, há uma particularidade, enfim, uma discussão que se faz, de que o Uruguai, nessa doutrina de segurança nacional, não gostaria, ou a ditadura
entenderia que seria prejudicial matar muitas pessoas. Até pelo tamanho do país. Exatamente, né? vamos A lembrar. questão geográfica, né, gente? É importante lembrar. Vamos isso. lembrar que o Uruguai é pequenininho, Desse 50% da população uruguaia nesse momento estava em Montevidéu, né? Então uma matança desenfreada faria com que se questionasse muito fortemente. É alarmante, né? Exatamente. E é por isso que a principal via da doutrina de segurança nacional uruguaia são as prisões, né? A prisão serve para espalhar o medo. Então você vai até o trabalho daquele considerado subversivo, você vai até a casa dele, a vizinhança sabe que ele foi preso, né? Ele só vai aparecer lá 3 meses depois, enquanto preso formal. Então a detenção é a grande questão uruguaia, né? Me parece que eles tinham mais de 50 prisões espalhadas pelo país, né? Quer dizer, tipo, é um número bastante grande, né? Bastante alto. Né? Então, tipo, eram bastante lugares onde se tinha essas prisões e que a gente sabe que não era só prisão, né? Perfeito. Isso que você fala é bem importante. Eu tava vendo o Eduardo Galeano, o grande escritor, né, jornalista uruguaio, falar. E ele diz assim: a nossa ditadura não foi campeã em mortes, mas a nossa ditadura foi campeã em tortura. Então, não matar, em grande medida, não quer dizer que a violência física não está sendo utilizada. Ou que a ditadura foi mais branda ou foi menor, né, gente? Exatamente. Com certeza. Até porque acho que é interessante a gente pensar que a violência e a física e a psicológica, ela marca o ser humano para sempre, né? Então, não necessariamente, não morreu, não, mas aquilo a pessoa vai ficar com sequelas o resto da vida, né? Então, acho que isso é um... E as prisões eram assim, eram prisões longas, né? Exato. Eram prisões que... O Mujica ficou o quê? 12 anos preso? Foi muito tempo, não lembro quanto, foi 12? Foram 12 anos e assim, eram algumas prisões aquelas totalmente incomunicável, né? Imagina a pessoa ficar lá na solitária, sozinho, sem poder falar com ninguém, anos a fio, né? E sem contar que a gente fala que não teve tantas mortes e tal, mas questionar um pouco isso, porque os principais líderes uruguaios que vão se exilar no momento do golpe, só fazer a demarcação aqui, né? O golpe no Uruguai, a instituição da ditadura em 73, né? Mesmo ano que é do Chile, né? Mesmo ano que é do Chile. A gente vai ser o próximo vídeo. Exatamente. Os líderes uruguaios são presos e mortos, né? Os principais líderes, inclusive alguns que estavam na Argentina, né? O que demonstra cooperação entre os países, entre as ditaduras. A Argentina só vai entrar em ditadura nesse sentido que a gente está falando em 76, mas já tem aí uma cooperação com a ditadura uruguaia. Bom, e uma coisa interessante sobre essa doutrina de segurança nacional do Uruguai é que não é só o inimigo interno, né? O inimigo externo, né? Não é só a União Soviética também, porque isso é uma coisa muito interessante, como que na doutrina de segurança nacional deles, eles vão culpabilizar, por exemplo, a ONU, a Cruz Vermelha, ou como esses caras estão sendo presos, né? Óbvio que havia gente que reclamava disso, que levava essa notícia para fora. E aí quando esse pessoal falava, olha, tá acontecendo algo errado no Uruguai, eles falavam, não, mas o problema é que esses grupos fazem parte dessa ameaça comunista. Então é muito doido pensar, né, que essa retórica sempre julgava a culpa, né, em algo que não fazia nenhum sentido, mas que achavam que por ser críticos daquele governo já era o inimigo, mesmo sendo organizações muito... Né? Gente, nós não estamos falando do Brasil atual, tá? A gente tá falando, isso aí que o Daniel tá falando é Uruguai, década de 60. Cruz Vermelha, quem que vai... Mas essa coisa de que achar, né, que os comunistas estão por todos os lados, e os tentáculos comunistas, né? E como o inimigo, por ser comunista, por ser o inimigo, ele é esvaziado de todo e qualquer direito. Eu lembro de uma frase do ditador argentino, Videla, que fala assim, alguém pergunta para ele onde estão, né, as pessoas desaparecidas da ditadura, e ele responde assim, não são pessoas, são subversivos. Isso lembra muito o discurso nazista, né? Aquele discurso que olhava para o judeu e para o inimigo do nazismo como rato, como inseto, como aquilo abominável que você tinha que matar. Você tirava toda a subjetividade do sujeito, Exato, né? Sim. Então as ditaduras também trabalham muito com isso, né? Então se ele é o comunista, eu tiro todos os direitos dele, toda a subjetividade, e o que me importa é fazer esse grande favor, que é eliminar esse outro, né? E assim, sempre lembrando que nem todo mundo era comunista, né? E tipo, isso é uma outra coisa das ditaduras latino-americanas, né? Do fato de que muita gente foi presa, morta, torturada, né? Ou até hoje é desaparecida, né? E no Uruguai isso acontece também, como no Brasil,
E não eram, eles não estavam necessariamente relacionados a algum grupo, algum partido, né? Isso é uma coisa bem comum nessas ditaduras. E no caso do Uruguai isso é muito claro, porque inclusive frações do próprio Partido Colorado e do Partido Blanco, que não eram revolucionários, marxistas, comunistas, inclusive se alinhavam à centro-direita, também foram perseguidos por críticas ao regime. Pois é. Bom, e falando nisso, né, críticas ao regime, havia resistência, como sempre há resistência, né? A gente sempre tem que lembrar que quando há um governo autoritário, há aqueles que resistem, né? E nesse caso não foi diferente, né? Eu acho que a gente aqui no canal, já em vários momentos, né, onde a gente trabalhou vídeos que a gente coloca essa temática da barbárie, a gente sempre coloca esse contraponto da resistência, né? Porque ela é uma via de mão dupla ali, né? Todas as barbáries também houveram resistências, né? Então a gente também vai ter na ditadura do Uruguai, né, a resistência. Importante quando a gente fala de resistência, né, gente, é que assim, há diversos espectros da resistência. Sim. A resistência, aquela de você sobreviver a um regime autoritário, já é uma resistência, você não largar os bets, como a gente diz aqui, né? A resistência organizada politicamente, aquela com objetivo, aquela com meios táticos para derrubar o regime, né? Então há diferentes resistências que a gente precisa observar. No caso do Uruguai, a grande resistência que a gente pode citar e deve sempre lembrar é a resistência organizada dos Tupamaros, né? Do movimento Tupamaro, que enfim, que já é anterior à ditadura, mas que na ditadura ganha um relevo bastante importante, né? Sim. E que era um grupo, né, que tinha como ideia a revolução, a luta armada, né, que muitos deles vão ser presos lá no começo, mas que vão continuar ainda por algum tempo, né, tentando derrotar esse governo, né, tentando ir contra esse governo. Então acho que é talvez o grupo mais importante de todos, né. E além disso, né, tem uma questão que está ali, pequenos momentos da história do Uruguai que envolve futebol, né, e que também mostra uma resistência por parte da população mais geral, que não estava organizada em um grupo e tal, mas são dois momentos bem interessantes, né. Um deles que eu acho que é válido a gente citar aqui, que é bem legal, o Defensor ganha o campeonato uruguaio, né. Até então você tinha os dois maiores times, né, Peñarol e Nacional, que inclusive a maioria dos militares ou era Peñarol ou era Nacional, né? Sim. E aí tem o Defensor, que é um time pequeno nesse momento, né? Quem não conhece, procure aí que vale a pena. E que o técnico do Defensor era um cara de esquerda, né? Um cara confesso de esquerda. Né? Sim. E parece que o dirigente também, né? O dirigente também. E é interessante essa coisa, né? Porque lendo sobre o Defensor, tem uns temas bem interessantes. Por exemplo, assim, quando eles ganham, eles dão uma volta ao contrário no campo. E aí muita gente fala assim, não, mas foi sem querer. Muita gente fala, não, eles fizeram porque realmente era para demonstrar a resistência ao governo. Via dentro do time, assim, várias pessoas ali, claramente contra o governo, né? Isso foi algo bastante interessante, né? E que isso acaba, de alguma forma, né, em grande medida, passando para os torcedores, para a comissão. Claro que de um jeito não direto, mas... Esse posicionamento dos jogadores, do dirigente. Nossa, é muito importante. Muito né? importante. Exato. E acho que o segundo momento foi em 1980, né, quando ocorre um campeonato especial, né? Isso, é um campeonato que eles organizam com campeões do mundo. Isso. Vamos chamar os All-Stars. Né? E aí era homenagem à primeira Copa do Mundo, né? Era 1980, 50 anos depois da Copa de 30. De 30, que foi no Uruguai. Foi no Uruguai, exatamente. E parece que o governo estava todo feliz porque ia usar aquilo como uma propaganda política, né? Mas não vai dar muito certo, né? E essa relação do esporte com a política, né? Ditaduras adoram eventos esportivos para se colocar, né? Enquanto uma propaganda do país, enfim. E é engraçado que nesse caso houve já, né? E a ditadura começa a sofrer alguma pressão popular quando o próprio governo faz um plebiscito, né? Para ver qual que era a situação da população, né? Se eles estavam apoiando ou não. E aí a galera fala não, né? A gente não concorda com o governo. Isso acontece um mês antes do campeonato, né? E durante o campeonato, no jogo final que o Uruguai joga, a galera começa a falar do fim da ditadura, né? Isso é algo impressionante. E é algo que de fato vai marcar aí o processo de redemocratização uruguaia mesmo, né? Os militares sentem, né, e começam a perceber que não há mais estabilidade para se manter. E um fator externo são os Estados Unidos ali, olhando para a década de 80,
vendo que essas ditaduras estão se prolongando e percebendo que se essas A ditaduras se resistência. mantiverem, a esquerda pode inclusive ganhar campo, né? Porque a sociedade já não está mais aderindo, Claro. né? Grandemente. Então há também a pressão estadunidense para que essas redemocratizações aconteçam. Né? Sim. De forma segura, né? Isso. Controlável, para que Lenta, né? segura e gradual. Gradual e segura. Exatamente. Bom, e eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu acho importante que sobre esse assunto a gente tem alguns filmes que tratam, né, desse A assunto. gente queria indicar 2 filmes interessantes, assim, para vocês poderem, né, ver um pouco do que a gente falou. Um chama-se Uma Noite de 12 Anos, né, que é um filme recente, acho que tem 1 ou 2 anos, assim, que vai mostrar justamente a prisão do Mujica, junto com seus companheiros ali, né? E também tem um outro chamado Estado de Sítio, tá? Que também... Quer falar um pouco sobre ele? Esse filme é de um diretor grego que é bastante politizado e tudo mais. E ele é interessante porque ele mostra bastante a relação da resistência dos tupamaros e do envolvimento dos Estados Unidos nas ditaduras, né? Tem várias cenas em que se faz referência ao Brasil, né? Aqueles torturadores que iam dar aulas aos uruguaios, né? Então, para ver essas relações, esse filme é bem interessante. E tem mais um que eu lembrei agora, que é sobre futebol, que é, na verdade, um documentário feito pela ESPN, quando o grandíssimo Lúcio de Castro trabalhava na ESPN ainda, né? E que fala justamente dessa relação entre futebol e ditaduras na América Latina. São 4 episódios, deve estar pelo YouTube em algum lugar. Mas a gente vai Vocês pôr acham aí? os links também, tá? Na Sim, bibliografia a né? gente coloca, tá? Então é bem interessante também essa situação aí. Então é isso, gente. A gente fez, assim, foi abrangente, assim, né? Fomos tecendo comentários e tal sobre a questão da ditadura no Uruguai. Se ficou dúvidas, né? Se algo não ficou muito bem esclarecido aí, escreva para nós. Coloque aí suas dúvidas, sugestões, comentários. E agradecer ao Hector, né? Pela Mais uma vez, obrigada. Obrigado. E semana que vem a gente tem um outro sobre a ditadura no Chile. Então Isso. não perde, tá bom? Até mais. Tchau. Tchau, tchau.